Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje a gente tem um objetivo bem audacioso e super empolgante. Nós vamos pegar uma única questão de prova médica que caiu lá na Universidade Federal Fluminense em 2002 e transformar isso numa verdadeira masterclass sobre hérnias diafragmáticas traumáticas. A magia do conhecimento é essa, né? Um pequeno fragmento de informação esconde um universo gigantesco de anatomia, cirurgia e, acreditem, até de biologia evolutiva. Bora lá? Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro rapidinho. Começamos pela questão e o gabarito, depois vamos para a fisiopatologia e a clínica, diagnóstico e tratamento cirúrgico, a anatomia e evolução animal, ciência digna de Nobel e a gente fecha com aquele resumo e dicas finais. Seção 1. A questão e o gabarito, o nosso ponto de partida de hoje. Identificando logo o nosso assunto central, essa é uma questão bem clássica sobre trauma diafragmático. O enunciado desafia o candidato a encontrar a única afirmação que é falsa sobre o comportamento anatômico e epidemiológico dessas hérnias. Em contextos de emergência, o diafragma é literalmente um divisor de águas, e entender as rupturas dele dita a sobrevivência de quem está na maca. E a alternativa correta para marcar, ou seja, aquela que traz a afirmação falsa, é a letra C. Ela sugeria que o cólon era o órgão mais frequentemente herniado, mas não é. A justificativa clínica, baseada em diretrizes de trauma como a TLS, é super clara. Em hérnias esquerdas, o estômago ocupa o primeiríssimo lugar. Por estar ali, colado na hemicúpula esquerda, ele sofre herniação em 60 a 70% dos casos. Analisando as outras alternativas, a gente atesta fatos médicos muito rigorosos. Ferimentos penetrantes podem, sim, causar pequenas lesões silenciosas no diafragma de forma isolada. Além disso, a doença predomina no lado esquerdo, pode rolar dos dois lados numa aceleração extrema, e aquela região central, a parte aponeurótica do músculo, é incrivelmente densa, então ela quase nunca rasga sozinha. Passando para a seção 2, fisiopatologia e a clínica. Vamos entender a dinâmica da coisa. Numa abordagem anatomotopográfica, fica muito óbvio porque o lado esquerdo sofre tanto, acumulando de 75% a 85% das rupturas. À direita, a gente tem o fígado atuando como um bloqueio físico maciço. Ele funciona como um verdadeiro amortecedor orgânico, absorvendo a energia da pancada. O lado esquerdo, infelizmente, não tem esse escudo. Falando de forma fisiopatológica, o mecanismo é brutal. O que acontece? Primeiro, rola uma compressão abdominal super violenta. Isso joga a pressão intraabdominal lá no teto, chegando a ser 10 vezes maior que o normal. Esse gradiente absurdo rasga as linhas de fraqueza originais do músculo. A partir daí, a pressão negativa do tórax funciona como um aspirador contínuo, sugando os órgãos para cima, e lá na sala de trauma, a clínica é sempre soberana. O resultado dessa migração em massa dos órgãos gera dispneia severa, cianose e aquele famoso sinal de Kerr, que é a dor referida lá no ombro esquerdo por causa da irritação do nervo frênico. Se a ausculta mostrar que o murmúrio vesicular sumiu do lado esquerdo e no lugar der para ouvir ruído hidroaéreo, ou seja, intestino trabalhando dentro do peito, além de sinais de choque obstrutivo, bom, aí o diagnóstico está praticamente selado. Indo agora para a seção 3, diagnóstico e tratamento cirúrgico. A hora de agir. A nossa abordagem começa com um bom e belo raio-x de tórax, que geralmente já entrega o jogo mostrando a sonda nasogástrica enrolada lá no espaço pleural. Depois, a tomografia crava o diagnóstico com o clássico sinal do colar. Em termos de terapia, precisamos de descompressão gástrica para ontem, e na fase aguda não tem muito o que inventar. O caminho é a laparotomia exploradora, que é o padrão ouro. Gente, ampliando o juízo clínico aqui, prestem muita atenção num detalhe que literalmente separa a vida da morte. O quadro clínico engana e pode muito bem simular um pneumotórax hipertensivo. Inserir um dreno de tórax às cegas, achando que é um pneumotórax, quando na verdade é o estômago herniado, é um desastre. A gente acaba introduzindo um tubo enorme, direto no estômago, inundando a pleura de suco gástrico. É um erro catastrófico que a gente precisa evitar a todo custo. Seção 4. Anatomia e evolução animal. Mudando a perspectiva para a biologia. O nosso diafragma tem seus calcanhares de Aquiles da época embrionária. O forame de Busch-Dalek, por exemplo, é uma falha na região posterolateral e é o grande vilão das hérnias congênitas em recém-nascidos, de novo, 85% à esquerda. Tem também o forame de Morgani, que é anterior retroesternal. Um detalhe importante é que os hiatos naturais e mais firmes que deixam passar a veia cava, o esôfago e a aorta costumam resistir super bem a traumas fechados. O trauma prefere mesmo rasgar a área muscular mais frágil. Explorando os segredos do reino animal, a gente descobre que esse diafragma muscular fechado é um luxo,
ou um problema exclusivo dos mamíferos. Outras espécies dão um show de adaptação. O caimão latirostris, o nosso jacaré do papo amarelo, usa músculos para puxar o fígado como se fosse um fólio para respirar. O Rupornis magnirostris, o gavião carijó, simplesmente move o próprio osso externo, o que acaba zerando qualquer risco de hérnia. Já o Rhinella diptia, o famoso sapo cururu, bombeia o ar pela boca e respira pela pele. A nossa mecânica humana é super eficiente, mas a gente paga o preço dessa vulnerabilidade anatômica. Seção 5. Ciência digna de Nobel. A pesquisa pura no dia a dia. Acreditem se quiser, um paciente politraumatizado na nossa frente é praticamente um museu vivo de prêmios Nobel. A taquipneia compensatória dele, explicada pelo Nobel de 1938 do Corneli Heymans, que mapeou os sensores de oxigênio no nosso sangue. O choque obstrutivo? Entendemos isso graças à hemodinâmica descrita pelo Forssmann, que levou o Nobel em 1956. E toda aquela cicatrização e síntese de colágeno necessárias para o sucesso da cirurgia depois? Tudo isso foi iluminado pela biologia celular do Palade, premiado em 1974. Tudo conectado. Finalmente, seção 6. Resumo e dicas finais. Hora de fixar o conhecimento. Consolidando os nossos pontos-chave para ninguém mais esquecer. A incidência acontece quase toda na esquerda, por conta daquele baita escudo hepático na direita. O estômago é a víscera que mais hernia. Escutou ruído hidroaéreo no tórax esquerdo? Sinal de alerta máximo na hora. Drenar o tórax às cegas é totalmente contraindicado, nem pensem nisso. E a laparotomia exploradora segue sendo a conduta principal e negociável. E para salvar na hora da prova, a dica de ouro. Lembrem-se da regra da letra E. Estômago encostado no lado esquerdo. É isso. As duas palavras começam com E. O estômago está ancorado anatomicamente logo abaixo do diafragma esquerdo, então ele vai ser sempre o primeiro a ser sugado pelo gradiente de pressão. Com isso na cabeça, ninguém cai na pegadinha do cólon nunca mais. E para fechar essa nossa masterclass de hoje, eu deixo uma provocação. A gente viu que as aves arrumaram a anatomia delas de um jeito que eliminou totalmente a chance de ter uma hérnia, só por não precisarem dessa barreira muscular da mesma forma. Claro, nosso diafragma é essencial para manter a nossa taxa metabólica altíssima de mamífero, mas ele vem com essa falha biomecânica de fábrica. A pergunta que não quer calar é: quais outras falhas perigosas no nosso design estrutural humano são, na real, apenas o boleto que a gente paga pelos saltos fantásticos da nossa jornada evolutiva? Pensem nisso. Valeu demais por acompanharem essa análise de hoje e até a próxima!